Olá, alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do cursinho Vem para Unir. Eu espero que vocês estejam todos bem, que estejam assistindo às aulas que estão chegando a vocês. E iremos adentrarmos agora nas competências, né, propriamente dita, da redação do Enem. Já estamos chegando na reta final, né, do mês de outubro, adentrando já no mês de novembro, onde acontecerá, né, o Enem para vocês, alunos. E eu acredito que vocês estão muito ansiosos e até certo ponto preparados, né, para essa primeira etapa que será oferecido a vocês. Para quem será a primeira vez, se acalme, né, não é nada assim diferente de uma prova que você já fez na escola, né? E nesse primeiro momento é sempre estar calmo mesmo, porque a gente acaba assim ficando muito ansiosos e acabam se frustrando na hora da avaliação, e isso que acaba dificultando mais o aluno compreender. Ali na hora do nervosismo acaba se perdendo tudo. E para conhecermos já essa primeira parte, né, das competências, nada mais é do que conhecermos como é avaliado, né, esta avaliação, né, da redação, né? Como você pontua os seus pontos, como o aluno se pergunta, como obtive, né, 600 pontos, como o aluno obteve a famosa nota 1000, né? E é assim que a gente iremos conhecer, né, quais são, né, as 5 competências que acabam adentrando e fazendo com que o aluno obtenha essa pontuação máxima. E de suma importância, né? Porque você, aluno que não conhece como é avaliado, você tem a oportunidade de conhecer como elas são divididas e como você é avaliado dentro da redação. O aluno fica se perguntando, né? Como um redator, né? Avalia sua redação. Então, com essas 5 competências que é avaliado, né, a sua redação. E a famosa nota 1000, ela vem por essas redações, que cada uma dessas competências ela tem a pontuação máxima de 200 pontos, que acaba obtendo os 1000 pontos, que é a famosa nota 1000. E vamos falar cada uma delas, né, e conhecê-las. E antes disso, eu espero que vocês estejam acomodados, assistindo esta mais uma aula de mente aberta, porque não basta só assistir, mas você tem que se entreter, você tem que absorver o que é passado a vocês. E antes de adentrarmos ao conteúdo, não se esqueçam de curtir essa aula, de compartilhar com seus amigos que irão fazer o Enem, né, em novembro agora. E não se esqueçam de marcar o sininho, e assim que vocês estão recebendo, marcar, né, receber, serão notificados deste conteúdo que é passado por essa plataforma do cursinho Vem para Unir. E sem muitas delongas, vamos para o conteúdo, né, em si. Para adentrarmos nas questões, propriamente dita, questões não, né, o conhecimento de cada uma delas, passarei a vocês aqui para você conhecer as 5 competências, né, que é sempre bom, porque nessa primeira aula a gente vamos dividi-las para não ficar muito extenso, né, porque cada uma delas tem que ser falada e desmiuçar, né, para vocês conhecer como elas são computadas, né, como é oferecido, porque uma redação, quem olha é só uma redação, né, mas naquela estrutura dissertativa tem muito a oferecer para o seu avaliador, né, então ele acaba dividindo a sua redação em vários pedacinhos e colocando elas em cada essas competências que são muito importantes. Para isso, vamos conhecer essas 5 competências. Essa primeira competência, né, ela vai demonstrar a você o que você tem que demonstrar, né?
um domínio da norma culta, né, da língua portuguesa. Você não vai falar da língua diferente, né, do que é usual aqui no Brasil. E ter um domínio, né, da escrita, né, que é da ortografia, a utilização do hífen, das acentuações, que é assim que é avaliado nessa primeira competência, o domínio da sua escrita e o domínio das palavras que são oferecidas, que você coloca ali, que é de muita importância, não fugir, não escrever em outra língua, né? Escrever em inglês, em árabe, não é essa a funcionalidade, essa primeira competência. Mostrar o seu domínio, né? Você que é bilíngue, fala inglês e vai fazer a redação em uma língua diferente do que é ofertada. A segunda competência, né, é compreender a proposta da redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema. Você tem um conhecimento amplo, né? Por isso das ofertas de diferentes disciplinas, por isso da importância, né? Da matemática, da geografia, da filosofia, da sociologia, da arte, dessas diferentes matérias que faz que você tenha um domínio, um conhecimento amplo da, também das redes sociais, né, que você recebe muita informação, revistas, givis, esse conhecimento amplo agrega muito na hora que você for escrever um texto dissertativo, porque você acaba absorvendo conteúdos que você já conhece, você acaba dissertando com uma certa facilidade, dentro dos limites da estrutura, né, do texto dissertativo argumentativo. Essa é um ponto muito importante, porque diz de que o texto tem que estar nessa estrutura dissertativa argumentativa, não diferente de uma outra estrutura ou em outro gênero textual, né? E sim nessa estrutura dissertativa argumentativa. Iremos saber por quê. A terceira competência diz de selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Nessa terceira proposta, né, nesta terceira competência, vale de como você coloca o seu argumento na sua redação, como você se aborda, quais são os artifícios que você oferece na sua defesa, nos seus argumentos, na dissertação ali. É assim que o redator conhece do seu domínio de conhecimento geral de todas as áreas, né? Porque não basta você saber só um conhecimento e na hora de for ser oferecido você não conhecer aquele assunto. E é assim que você é avaliado. E a quarta competência é demonstrar um conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a estrutura da argumentação. Essa quarta competência demonstra qual é o seu conhecimento na estrutura, né, de como você coloca a sua frase, o seu período, como você propõe as ideias, quais artifícios mecânicos, linguísticos que você utiliza, não utilizar as gírias a não ser que é proposto, como você expressa as ideias, a coesão, né, nessa competência é muito importante, a estrutura da língua, né, utilizando a regra, né, do sujeito, o verbo, o predicado, o objeto, tudo casando bonitinho, todas essas ideias entrelaçando e fazendo com que o texto seja linear e a compreensão seja compreensível. Não basta você dizer pedra, papel, tesoura e a ideia não ser compreendida. Então, nessa primeira artifício seria isso, né? Você utilizar um mecanismo linear, você fazer com que o redator compreenda o seu texto e as ideias propostas, né? Que você traz um conhecimento de diversas áreas e consiga casar cada uma delas sem fugir do que é abordado. E a competência 5, todas elas são muito importantes, não tem uma delas que é a mais importante. Todas elas são importantes, porque faz com que um ponto acaba somando com outros e faz com que tenha aquele resultado final, né? Nessa competência 5, você vai elaborar, né, a proposta de solução para o problema abordado. Estamos falando da redação.
chegando na conclusão, mostrando respeito aos valores humanos e considerando a diversidade cultural. Nessa aqui, você, não nessa primeira, neste período que é a mais importante, né, mas sim em todos, mas você demonstrar o seu conhecimento, né, sociocultural, sobre os valores humanos, as regras, né, de como ser valorizados, e saber colocá-los e abordá-los corretamente, né, sem fugir, sem dar aquela fuga de tema ou de assunto. E considerando também como você elabora, né, como você demonstra aquela intervenção de proposta, né, da solução, né? Não dá uma solução final, mas sim como dar uma solução para a intervenção que o tema é proposto a você, como você elabora, né? Como você soluciona a ideia, né, que o texto coloca a você. E vamos saber como essas primeiras competências oferecidas a vocês, porque elas são colocadas em sublinks e é assim que você vai entender como elas são computadas. Iremos abordar, né, as competências 1 e 2, né, para não ficar muito extenso, porque as 5 competências são muito amplas, né, porque não basta só falar elas assim no geral, a gente tem que dar uma adentrada, falar das pontuações, o que cada uma agrega, né, para que você obtenha uma pontuação máxima. E nesse primeiro vídeo, né, iremos abordar a primeira competência 1, que é o domínio da escrita formal da língua portuguesa, e a competência 2 é compreender o tema e não fugir do que é proposto. Competência 1, domínio da escrita formal da língua portuguesa. O que seria, né, como é colocado essa pontuação para que você obtenha, né, nessa primeira competência, a pontuação máxima, que é 200 pontos. Como eu falei a vocês, em cada das 5 competências, são avaliados 200 pontos, computando a 1.000 pontos. E para obter em cada uma dessas competências 200 pontos, vamos conhecer como você atinge essa competência. É muito importante porque você, aluno, não conhece, né, como o redator avalia, né, a sua prova, né? E você fica se perguntando, né? Nossa, porque em toda a redação eu tirei 200 pontos. Aí é de se perguntar, né? Você fugiu muito do tema, você escreveu muito errado. Não, assim, errado em questões da avaliação, porque nessa primeira, você sabe que em questões avaliativas você tem que mostrar o seu domínio culto, não falar no modo coloquial, no modo como você fala com seus amigos, mas dar importância para a língua portuguesa nesse primeiro momento, e sim falar adequadamente nas normas que é solicitado pela língua portuguesa. E é demonstrado este 0 ponto aqui quando demonstra desconhecimento da modalidade de escrita formal da língua portuguesa. O que seria isso? Você escreve erroneamente, né, uma palavra que faça com que o seu redator não compreenda qual é aquela palavra que você quis dizer ali. Ou coloca, vamos dizer, gráficos, vírgulas, acentuações em lugares que faz com que você perde ponto. Essa computua, né, em uma pontuação 0. Quando obtém 40 pontos, demonstra um domínio precário da modalidade de escrita formal da língua portuguesa de forma sistemática, com diversificados e frequentes desvios gramaticais de escolha de registro de conversões escritas. Então, né, nesses 40 pontos seria o quê? Você escreve, mas sistematicamente, erroneamente. Você coloca SS, escreve, vamos dar um exemplo aqui, vai ficar fácil do que eu estou falando, osso. Você escreve osso lá com C cedilha, isso numa certa frequência. Você está escrevendo palavras que à vista da língua portuguesa está errado. Então, isso faz com que você obtenha, né, esse certo ponto, que acaba ainda sendo bem mínimo, né, nessa primeira
primeira competência, né? 80 pontos demonstram um domínio ainda insuficiente da modalidade de escrita formal da língua portuguesa, como muitos desvios gramaticais de escolha de registros de conversões da escrita. Você acaba escrevendo de um formato que ainda assim não computou uma boa nota, mas que você está em certo caminho. Você escreve uma certa palavra que colocou um S ali a mais, ou faltou um S, faltou um R, ou ou faltou vamos dizer, a crase, né? Ou vírgulas. Você escreveu um período todo sem uma vírgula. Isso ficou um texto corrido. Isso acontece. Obtém 120 pontos quando demonstra um domínio mediano. Muitos dos alunos estão nessa fase dos 120 a 160, né? No domínio mediano ao bom. Quando a modalidade escrita da língua portuguesa, escolhendo um registro, né? Assim, mediano, com ainda uns certos desvios da convenção da escrita. Você está escrevendo ali bonitinho, mas que você acrescentou uma letra a mais, ou supracitou uma letra, isso ainda acaba, mas você está numa sequência bonitinha, está escrevendo, botou uma vírgula ali bonitinha, botou uma crase ali bonitinha, mas que lá na frente você faltou um R, faltou um S, faltou uma vírgula quando precisava, aí mais você está no caminho, por isso você obtém 120 pontos. 120 pontos, você está num domínio bom da modalidade escrita formal da língua portuguesa, você está escrevendo bonitinho, você está colocando a vírgula bonitinha ali, a frase lindamente, adequadamente, palavras adequadas na norma escrita, utilizando, como na aula passada foi a utilização do INF, né, acordos ortográficos, você está escrevendo palavras utilizando as regras corretamente, né? Seria essa computação de 160 pontos, mas que ainda você tem um certo desvio de normas gramaticais, né? Escrever uma palavra junto, às vezes uma palavra que era para escrever separado, você separou de vez, ajuntou, botando um R, seria esse caso. E quando você pontua a pontuação de 200 pontos, é quando você escreve num domínio excelente da modalidade escrita, escolhendo um registro adequado, mas com assim, um ou outro desvios de erros gramaticais. Né? Você escreveu uma frase, um período bem organizado, com a vírgula, as frases, as palavras que têm separações adequadas, ou que elas são aglutinadas, bonitinho, mas que você, em um certo sequência, você esqueceu de colocar um R ali, uma palavra que necessita de uma acentuação, um acento circunflexo, um acento agudo, que você esqueceu ali na hora de escrever, você esqueceu de acentuá-la. Essa ainda acaba passando e mesmo assim você obtém uma boa nota de 200 pontos. Vocês compreenderam essa primeira competência, né? Mais na avaliação ortográfica que faz essa primeira visualização da primeira competência, né? Bora para a segunda competência, né? Que diz de compreender o tema e não fugir do que é proposto. Sabemos que já estamos adentrando a escrita em si, né? Vejamos que a gente observamos em palavras, né? As palavras da ortografia, né? Separada. Agora vamos olhar um período assim inteiro. Quando se tem zero pontos nessa primeira avaliação, é quando se foge do tema e não atende à estrutura dissertativa argumentativa. E neste caso, a redação, né, recebe a nota 0 ou é anulada. Seria nesse caso. Você está muito nervoso lá, você leu o tema e teve os textos base ali, mas você, de tão nervoso, você não prestou atenção do que era proposto e escreveu zero coisa ali. Fugir ao tema, né? Vamos colocar um tema de 2019, que seria a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Se você fugiu totalmente ao tema, tá esse tema bonitinho, negrito lá para você, tem os textos básicos, você lê bonitinho, mas com esse tema você, assim, chutou lá no espaço lá. Era a democratização
do acesso ao cinema, mas você falou da democratização política. Então, você não falou nem A e nem B, e falou em um assunto que não era nada referente ali na redação. Então, isso você teve fuga do tema. E não atendimento da estrutura dissertativa argumentativa. Que seria essa estrutura? Sabemos que a estrutura é escrita em formato prosa. Mas prosa por quê? Prosa porque você vai falar bonitinho, vai ter argumentação, você vai persuadir o seu leitor e vai falar naquela estrutura da redação, você vai receber a sua redação bonitinha ali, você vai observar que ela tem uma estrutura a ser escrita, né? E argumentativa porque você, além de dissertar, você vai dizer a sua opinião, mas em terceira pessoa, vai ser impessoal ali, que faz com que case as ideias. Então, você entende que essa primeira que você foge, assim, erroneamente, seria a fuga do tema ou não escrever do formato adequado que a redação propõe a você, aluno. 40 pontos. Nessa primeira do 0 ponto, nem é computado. Assim, ele é anulado logo, né? Quando obtém 40 pontos, apresenta o tema, né? Tangenciando o tema. Ou demonstrando domínio precário do texto dissertativo argumentativo com traços constantes de outros tipos textuais, como eu havia falado a vocês, né? Vamos desmembrar essas primeiras fases. Apresenta o tema, né? Tangenciando o tema. Tem o tema, aí tem os textos base, aí você leu aquilo ali, aí você tangenciou o assunto. Você não falou nem A, não falou nem B, você ficou ali em cima do muro. Você falou tanto da democratização e tanto da escola, mas você não falou do que é proposto, que é ao acesso, né? Ao acesso ao cinema no Brasil. Você falou uma coisa, falou outra, mas ficou ali no meio, você tangenciou. Tangenciar é passar perto. Não fala nenhuma, nem fala nem outra. Ou né, com traços constantes de outro texto argumentativo, como a falei de você agora há pouco. Falar em outro gênero textual. Como eu falei para vocês, o texto é escrito em formato prosa. Você vai argumentando, vai dando a sua ideia ali, vai casando as ideias. E muito acontece, né? Muito acontece ainda, de o aluno escrever uma receita de bolo. Isso acho que já teve assunto aqui, vocês já ouviram. Que ele escreve em outro formato, em gênero textual, receita de bolo. Coloca lá a estrutura de receita de bolo ou de poesia, você sabe que é bem diferente, né, da estrutura que é ofertada. A estrutura da poesia é diferente, né? A estrutura em si, você observar, ela é bem diferente. Tem um quarteto, tem um terceiro, aquelas coisas lá da poesia, né? E a receita de bolo tem um modo, tem um preparo, sabe muito bem como que é a estrutura de uma receita de bolo. Então, você trazer esses traços que, assim, acaba perdendo muito ponto. 80 pontos é desenvolver o tema, né? Desenvolver o tema, recorrendo à cópia de trechos do texto motivadores ou apresentar domínio suficiente de texto dissertativo argumentativo, não atendendo à estrutura com proposição, argumentação e conclusão. Você acaba escrevendo lá uma carta, tarará, 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 e não acaba ofertando o que é proposto, que é aquela estrutura bonitinha, que é da introdução, desenvolvimento e a conclusão. Você acaba fugindo a ideia proposta. Ou você acaba pegando os textos motivadores ali, fazendo uma cópia, assim, quase perfeita. Você acabou tangenciando o que é proposto, que eles oferecem a você. Ou você acaba não alcançando o que eles oferecem, né? Que você tem que escrever naquela estrutura de argumentar, dissertar em terceira pessoa, né? Utilizando aqueles artifícios socioculturais, conhecimentos de outras disciplinas, conhecimentos afora do texto proposto, né? Do tema, mas que a fim de que case as ideias e que você fala lá de acesso à escola, mas você vai falar, vamos dizer um outro assunto, construção de obra.
Então, as coisas não vai se casar ali, né? Então, tem que ser uma proposta afim, né? Utilizar um artifício sociocultural afim de entrelaçar as ideias. 120 pontos, né, como eu havia falado, não diferente da primeira competência, muito dos artifícios fica nesse intermédio, né, do mediano e o bom. 120 pontos é desenvolver o tema por meio de argumentação previsível e apresentar um domínio mediano, dissertativo argumentativo, com proposição, argumentação e conclusão. Você escreve, mas que está faltando um certo desenvolvimento do aluno de persuadir o leitor. Ele escreve ali, mas que não tem um propósito, entende? Ele só escreve, mas não coloca a sua ideia, não consegue persuadir o leitor a querer mais. Nesse caso, ele quer ver a desenvoltura do aluno, do seu conhecimento. É assim que o redator compreenderá que o aluno tem um certo domínio de outras disciplinas. E acaba falando pouco ou não falando nada, e assim obtendo esse intermédio, né, de 120 pontos. 160 pontos, né, está na fase de desenvolver o tema por meio de argumentação consistente e apresenta um bom domínio, né, do texto dissertativo argumentativo, com proposição, argumentação e conclusão. Nesse caso, ele fala bonitinho, ele argumenta, ele disserta, ele persuade o seu leitor, ele traz as ideias, ele traz a base, ele traz conhecimento sociocultural, com que case as ideias, né, e faz com que o leitor, o redator, consista com que ele está falando é verdade e tem ali o assunto base e o assunto referente, com que você observe que está bonitinho, as ideias estão casando e a estrutura está bem relevante. Ele falou a introdução, que ele ia falar tal coisa, ele está desenvolvendo bonitinho o que ele propôs, e ele está concluindo o que ele colocou e que ele ia falar, né, o que ele disse, e conclui bonitinho. E obtém 200 pontos, né, quando ele tem um repertório excelente, que seria desenvolve o tema por meio de argumentação consistente, ele traz as referências, ele coloca ali bonitinho, ele disse o que ele ia falar, ele concluiu o que ele colocou na introdução, no desenvolvimento, ele traz ele coloca, assim, nesse caso, ele traz uma intervenção na proposta do que ele ia colocar, né? Ele dá uma conclusão bem afim, e em todo esse base, né, da introdução, desenvolvimento e conclusão, você percebe que o repertório dele está recheado, né, de acessos culturais, respeitando esqueci a palavra, no caso, os direitos, né, os direitos humanos, não fugindo, né, e nem tangenciando as ideias. Então ele está casando as ideias e está escrevendo lindamente. Então ele tem um certo domínio do que ele está falando, e a estrutura diz por si. Neste primeiro ponto, né, nesse primeiro ponto de aula, seria isso, sobre essas primeiras competências. Espero que vocês tenham compreendido, que você observe, né, que agora com esse outro olhar, né, quando você for escrever a sua redação, você vai lembrar que em certas competências ela tem uma certa pontuação. Então, para você não fugir do assunto, você não perder ponto, você já vai com conhecimento de que cada competência tem uma certa pontuação que você tem que contemplar. E já com esse outro olhar, você acaba não, não tendo um certo desconhecimento, né? Fazendo com que você não obtenha, né, aquela nota zerada, ou até mesmo ser anulada, né? Que é muito ruim. E é assim que muitos dos alunos conhecem, né, essas competências, e acaba contemplando a famosa nota 1000. Na próxima aula, será passada a vocês as outras 3 competências, e assim vocês estarão conhecendo, e vamos adentrar nesse mundo da redação que está chegando o Enem em novembro agora. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula,
E espero vocês para estar junto aqui, compreendendo e assim conhecendo, né, esses conteúdos. E não se esqueça de curtir e compartilhar, que é assim que a gente acaba conhecendo você, aluno, e recebendo nossas aulas. E até logo. Espero que vocês tenham gostado. E até breve. Beijinho.